Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao grupo Espírito de Estudos Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 5 horas e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Peço por gentileza que verifiquem se os celulares estão desligados ou no modo avião, para que não haja nenhuma interferência durante o trabalho. E hoje teremos o nosso amigo Paulo Roberto, que falará sobre o seguinte tema: Eu e o Pai somos um. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui? Não? Ótimo. Então lá, o capítulo é Sois a Luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes... Tem um barulho falando aí, não? Não. Foi o celular falando. Assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor que nós mesmos. Sigamos-no, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-vos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos voltar os nossos pensamentos aqui para este momento, para esse ambiente, deixando um pouco de lado as situações adversas, os problemas, e vamos pensar nessa energia positiva que está nos envolvendo e agradecer ao Mestre Jesus por esta oportunidade, por estarmos aqui nesse sábado assistindo essa reunião, buscando o nosso melhor, a nossa melhora, que possamos refletir sobre o assunto, agradecer a espiritualidade que preparou esse ambiente, que ela possa também iluminar o Paulo, que preparou esse assunto, esse tema para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.
que eu fico aqui? Atrapalha aqui? Mais pra cá? Tá bom aqui? 3. Agora tem marcação aqui, né? Uma peça não, mas é marcação. Bom, gente, boa tarde a todos. E como sempre, é com muita alegria que nós nos encontramos aqui, né, para conversar sobre Jesus, sobre a espiritualidade, né, sobre a providência divina que nos sufoca no bom sentido aqui nessa casa, porque está sempre presente, a gente não consegue ter, assim, né, um instante de liberdade, entre aspas, porque se ficar com liberdade faz besteira. Então, eles estão sempre com a gente aqui e a gente está, de certa maneira, aproveitando aqui, né? O título é um trecho da passagem de João, do capítulo 10. O texto é muito longo, eu vou ler um pouquinho só. Ele tem... Eu vou ler só onde está mesmo, tá, gente? É a passagem quando Jesus vai falando sobre a autoridade dele, quem ele é, né? Ele falou algumas vezes quem ele era, né? E também falou quem ele não era, né? Quando falaram que ele era bom, ele disse que bom era o Pai. E depois ele vai falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E nesse instante aqui, nesse capítulo 10 de João, ele vai falando também uma série de coisas para as pessoas que estavam incrédulas, estavam na dúvida, né? Coisa que não é muito comum aqui na nossa casa, a gente está sempre sem dúvida, né? Então, o que acontece? Aqui no versículo 27, ele vem convencendo assim, ele vem fazendo a comparação entre ele e pastor. É aqui que ele cunha aquela questão do pastor de ovelha, quando ele é conhecido como bom pastor, é nesse trecho aqui. E aqui já no finalzinho do capítulo ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, nunca mais, por todo sempre, elas perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior que tudo, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Aí aqui tem só uma extensãozinha aqui. Os judeus novamente tomaram pedras para apedrejar, né? Responderam a Jesus: muitas obras boas do Pai, muitas obras boas do Pai eu vos mostrei. Jesus falando: por qual destas obras me apedrejarás? Ou seja, só fez coisa boa e as pessoas pegaram pedra só porque ele falou que ele e o Pai eram uma coisa só. Bom, tem várias interpretações. As interpretações que eu vou tentar ajustar aqui, a interpretação mais profunda, profunda, mas no nosso nível, né, que é a psicológica. E aí vai ter um momento que a gente vai ter que dar uma panorâmica da questão da psique, porque a gente precisa, de certa maneira, se integrar um pouquinho a isso, porque espiritismo e psicologia, os dois tratam de alma, né? E a gente tem, de alguma maneira, quando falar de um, ver o outro, para a gente poder evoluir nesse sentido, né? Mas antes eu sempre gosto de fazer isso aqui um pouquinho antes, dar uma prévia aqui, falar sobre Deus do Espiritismo e Jesus aqui no Espiritismo, né? Que muita gente que às vezes chega, talvez não seja o caso hoje, mas muita gente chega a primeira vez e a gente está acostumado com um Deus, né? E vou fazer só um parênteses aqui. A gente sabe que existem muitas religiões que adotam um Deus único. O cristianismo é um deles, né? Mas se a gente for olhar o mundo, né, não existe um Deus único para nenhuma das religiões. Cada uma vai puxar o seu Deus da sua maneira. Isso é o grande problema nosso. Nós estávamos terminando ontem o livro da Gênesis e ficou claro isso, né? A regeneração só chega quando Deus for um só para todo mundo, ou seja, significar a mesma coisa para todo mundo. A doutrina espírita também, apesar dela ser bem clara com relação a Deus, o movimento espírita, assim como o movimento católico, o movimento protestante, o budismo, todos os movimentos não têm a visão clara de Deus, porque Deus, assim, não dá para a gente imaginar o que é. Por isso que Jesus falou de Deus com imagem, né? Nós vamos falar sobre o reino de Deus aqui, está cheio de imagem,
porque a gente não tem como imaginar. E a gente aqui no mundo, a gente vive num mundo tridimensional, que tem 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Existem outros mundos em que isso cai por água abaixo, assim. Então, assim, é uma coisa muito diferente que não dá nem para imaginar. E eu tive aqui a audácia de representar a psique em 2 dimensões só. Agora você vê. E a psique é uma coisa energética, então é para lá de 3 dimensões. Né? Mas vocês já estão acostumados, porque eu roubei aqui as imagens que nós já vimos nos cursos que nós fizemos ano passado e esse ano. Só para a gente não ficar perdido na imagem. Porque a gente precisa de imagem, né? E quando a gente fala de Deus, mais do que nunca, senão a gente fica preso e ficamos presos mesmo, porque a imagem é muito significativa para a gente. A gente vai ficar preso no Deus de Michelangelo, por exemplo, né, da galera lá do Renascimento. E não é um Deus antropomorfo. Ele não tem um corpo igual ao nosso. Aliás, a gente nem pode falar o que ele tem e o que ele não tem. Agora, que ele não tem um corpo igual a gente já sabe. Porque Deus é energia, Deus é amor. Como nós não somos amor, não existe um corpo que a gente sabe que vai representar o amor. O amor é uma coisa que transcende, nem a gente sabe exatamente o que é o amor que se fala por aí, que é a energia básica, né, fundamental, que criou tudo. Porque Deus é amor. Se Deus é o responsável por isso, o amor é responsável por tudo isso. A gente ainda está muito distante disso, né? Mas eu queria falar aqui sobre esse Deus do Espiritismo, só para a gente entrar logo no nosso papo, né? O que é o Deus para o Espiritismo? Então está muito claro na pergunta 1, né? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo isso que eu falei com relação à imagem, como é que você coloca isso em imagem? Causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por isso que a gente vai buscar Deus lá onde a gente tem na nossa cabeça, que é o Deus com forma de homem, um velho, sentado. Isso é bom que nos aproximou de Deus esse tempo todo, mas é ruim a partir de agora, porque nós estamos no século do sentimento. E se você não sentir Deus um pouco mais próximo do que Ele é, essas imagens acabam atrapalhando a gente, porque as imagens trazem toda a carga de responsabilidade que nós colocamos nela, que Ele tem que resolver tudo, que Ele é capaz de me amar, mas resolver meus problemas primeiro. Então, assim, é por isso que às vezes a gente precisa abstrair. Eu falo muito sobre isso. A gente tem que abstrair. Por isso que os trabalhos aqui na nossa casa, muitas das vezes a gente imagina e as coisas acontecem. Porque a gente saiu um pouco do material, saiu um pouco do tridimensional, jogou o nosso pensamento no lugar que ele pode estar para render mais. Então, se a gente ficar preso no tridimensional, a gente vai ficar fazendo o que a gente faz aqui. Eu estou falando em tese, né? Claro que a gente pode fazer 1000 coisas com essa bi e tridimensionalidade, conforme nós fizemos. Mas, assim, a partir desse momento, a gente tem que se preocupar um pouco mais com relação de sentir Deus e não mais visualizar com imagem, porque não vamos conseguir. A gente tem que sentir Deus, tá? E aí a pergunta 13 do Livro dos Espíritos está assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos, ou seja, sabemos tudo que Ele é? Não tem condição, né? Outro dia eu estava vendo não me lembro onde é que eu vi isso, foi aqui na nossa casa ou se foi num vídeo, que a gente não tem ideia da psique de Jesus. Então a gente fica comparando Jesus com, assim, colocando às vezes responsabilidade nele e comportamentos que a gente julga conforme a nossa psique, que cá entre nós está muito devagar ainda, né? Então, como Jesus pensa, como Ele sente, não dá para a gente pensar nisso. Agora, você imagina Deus. Então, assim, Deus, tudo isso que a gente falou, Ele tem, mas tem muito mais que coisas que a gente nunca experimentou. E só vamos experimentar quando a gente tiver condição de experimentar, sensibilidade para experimentar. E aí os Espíritos respondem assim: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. Ou seja, a gente tem que reconhecer com humildade que a gente tem os nossos limites. E aí eu vou arriscar
pelo que eu já li de Emmanuel e de outros mentores nossos por aí, assim, a inteligência nossa, com essa capacidade que ela pode alcançar, já chegou no limite. A gente não vai avançar na direção de Deus se o sentimento não começar a brotar. Né? É pelo sentimento que você vai perceber outras coisas que a inteligência não deixa você perceber, porque é o limite dela, gente. É a mesma coisa que você ter um rádio e querer que ele passe alguma imagem. O limite do rádio é som, né? A TV passa som e imagem, então é nesse nível, assim, né? A gente vai aos pouquinhos percebendo, só que a gente ainda está capengando muito na questão dos sentimentos. Os sentimentos para a gente sempre foi uma coisa que nos atrasou, a gente sempre considerou isso, não chora, não faz isso, não sente nada, passa por cima, esquece. Não tem esquecimento, ninguém esquece. E agora a gente reclama dos Alzheimer da vida, né? Ninguém esquece, mas é isso, né? Mas isso foi uma herança nossa, nós construímos isso. E quem é Jesus? Bom, o Jesus é alguém mais próximo, né? Que a gente precisa colocar. Vou contar uma história aqui muito boa. Que a gente tem que estar mais próximo de Jesus. Outro dia estava fazendo, outro dia não, foi Natal, pô. Aí sentamos, a nossa família sentou, tenho 2 netas, uma de 7 e uma de 5. Essa foi muito boa. E aí eu comecei a falar, antes de fazer a oração, eu comecei a falar para ela e me dirigi a Jesus falando o que era o Natal, porque essas crianças não têm, quer dizer, as minhas netas não têm esse convívio, acho que boa parte de todas as crianças não tem esse convívio com Jesus, né? Houve assim. Agora vocês vão ver o que aconteceu. E aí eu estava explicando o que a gente estava fazendo ali, por que a gente estava comemorando ali, né? O que era. Aí eu falei assim, é um cara que nasceu, Não pode, vovô. O cara não pode. Ela não é religiosa, ela não tem fundamentos religiosos na casa dela. E também a escola não faz isso, para você ver. Eu falei assim, olha, é que você está achando que eu estou desrespeitando. Eu não estou desrespeitando, estou chamando o cara com uma intimidade, porque Jesus tem que estar mais próximo da gente. Cada um chama do que quiser. E assim, o tratamento não impõe uma falta de respeito ou respeito. É claro que ela tinha 5 anos, foi a de 5 anos que falou. Eu fiquei muito abismado dela. E ela estava ligada no que eu estava falando com a carinha, que estava prestando atenção. E mostrou que estava prestando atenção mesmo. Né? Foi lá no cara e falou isso. Então assim, a gente tem que prestar mais atenção nisso, que Jesus tem que ser um cara muito íntimo. Íntimo, não é para pedir dinheiro emprestado, não, né, gente? É só para a gente poder, né, saber por que ele está aqui. Ele tem que ter uma grandeza maior do que resolver os nossos problemas. Os nossos problemas, quem resolve somos nós, com a ajuda deles, né? Nunca vão se privar de ajudar, mas a gente sabe que eles não vão ajudar da maneira como a gente quer, que as coisas caiam do céu. A gente vai correr atrás, vai pedir ajuda e resolve mesmo. Eu uso muito isso para achar as coisas lá em casa, né? Eu perco uma coisa, começa a ficar irritado, quer dizer, uma besteira. Eu dou uma parada, falo assim, não, pô, eu vou encontrar, está aqui, né? E peço uma ajudinha, na hora encontro. Então assim, é só você não se desesperar. Bom, ele é nosso irmão mais evoluído, governador deste orbe, junto com mais 4. A gente soube agora que o Chico falou eu esqueci sempre o nome dele, não vou lembrar de novo. Aquele colega dele que sempre conversou com ele está cheio de live por aí, e que tem mais 4 planetas. Inclusive ele estava, na época que o Chico falou com ele estava fazendo um outro planeta, né? E esse cara, ou esse nosso amigo, nosso Senhor, né? Ele está 4,5 bilhões como espírito puro, que é para onde a gente está caminhando. Só que nós vamos ficar zilhões de anos ainda até chegar lá. Cada um, a gente não tem como aquilatar isso. Primeiro que a gente não sabe de onde que a gente partiu, em termo temporal. Segundo que a gente não sabe nem se dá para contar tempo, né? Como a gente conta aqui, porque as coisas vão ficando tão diferentes, né? Pode ser uma coisa temporal, não sei, não tem distância, não tem tempo, a gente não sabe. O que a gente sabe e tem certeza é que a gente existe e que dentro da gente tem tudo que a gente precisa para desenvolver. Isso a gente já sabe. Aqui na doutrina espírita a gente sabe disso. E a gente só precisa correr atrás para isso. Bom, deixa eu botar aqui uma imagem aqui. Eu queria falar agora, deixa eu só mostrar um negocinho aqui. Bom,
Então, é isso aqui que a gente, quando pensa em Deus, a gente vem na nossa cabeça, quando não vem o ser humano, né, com barbudo, vem alguma coisa da criação, é toda essa coisa que a gente, que está muito distante, está muito perto, está muito nos impressionando muito. Né? No passado a gente se impressionava, nós nos impressionávamos com o raio, com o vento, com as enchentes, ainda nos impressionamos, mas agora é com essa grandiosidade, né? E como a gente fica pequeno com isso, né? Bom, isso aqui é uma palavra de Emmanuel, né? Não, Pensamento em Vida, Emmanuel. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é hálito dele mesmo, penetrando o universo. Pô, não ajudou nada, mas foi muito bonito. Porque assim, é isso, a gente, para falar de Deus, assim, a gente vai ter que enfrentar essas interpretações. O Emmanuel fala muito bem desse tipo de coisa, porque o que é o hálito? Quem fala também isso, a Gênese tem isso, e também o Leon Denis também fala dessa maneira, que é Jesus respirando, pensando. Isso é Jesus, é Deus, desculpa. É Deus, é com isso, com esse pensamento de Deus, com o hálito dele, com as emanações dele, se é que a gente pode falar assim, tá, gente, vamos voltar àquela nossa limitação, mas dá para a gente entender que as coisas são criadas. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Ainda agora acabei de falar que Jesus, segundo o Chico tinha falado para esse rapaz, estava fazendo um planeta. A gente sabe que Jesus, há 4,5 bilhões, fez esse planeta aqui. Agora ele faz por quê? Porque Deus está respirando, está com hálito, está emanando, ou seja, o que é isso? Como é que a gente conhece essas emanações de Deus, esse hálito de Deus, esse pensamento? Como é que a gente chama aqui na doutrina espírita isso? Segunda hipótese, leis divinas, não é isso? São leis. Ficou melhor para a gente sentir o que é isso, né? Porque as leis são inúmeras. Eu estava falando com o pessoal do livro da Gênese ontem, a gente ainda está terminando a Gênese, vamos terminar terça-feira. Que é assim, nós aprendemos aquelas 10 leis, são 10 leis, 10 subdivisões, mas tem muito mais. Você vai ler nos textos, eles vão falando um monte de... A lei de não sei o quê, a lei da impermanência, a lei... Tem muita lei, né? Então assim, uma sai da outra, isso são o quê? Possibilidades energéticas, são ações, funções, possibilidades que esse pensamento de Deus faz no universo, né? E isso é igual para qualquer lugar. Tem que ter operador? Tem. Quem são os operadores? Nós vamos fazer planeta. Eu não vou, porque a gente já está repetindo muito o ano, mas a gente vai participar disso, a gente vai participar da equipe, né? Vai ser office boy, alguma coisa assim, para levar recado, né, da equipe, é isso. Mas a gente vai ser espírito puro, isso a gente sabe. Alguém sabe essa história de espírito puro aí? Não sabe? Chegou agora e nunca leu o livro do Espírito? Estou falando, está todo mundo entendendo que eu não falo espírito puro? Tá. Bom, Jesus veio aqui para implantar o reino de Deus. Durante um bom tempo, o reino de Deus, nas telas lá do Renascimento, até antes do Renascimento e para cá, foi o céu, era um lugar celeste, né? Esse lugar é o reino de Deus? Não, ele é o reino de Deus não porque é o lugar, né? É porque as pessoas que podem estar lá, que podem habitar lá, que têm vibração para habitar lá, já estão com o reino de Deus dentro de si, né? Porque o reino de Deus não é um lugar, não é um lugar externo, ele é um interior que a gente está engateando agora. Quem é que engatinha no interior já há algum tempo, desde o século XIX? A psicologia, né? Então, por isso que tem tudo a ver. Quando a gente às vezes fica na dúvida, né, com os embates por aí, que psicologia não tem nada a ver com o espiritismo, tem tudo a ver. A gente não pode esquecer que era jornal de psicologia, né? A revista Espírita tinha o nome Psicologia no nome, e a psicologia estava começando, né? Então, assim, a psicologia é um aprofundamento pelo lado científico, digamos assim, de tudo que qualquer religião está tratando, que é da alma, né? Mas com elementos mais, digamos assim, experimentáveis, né? Freud, Jung começaram a fazer isso, e essas coisas se repetem no sentido da vigilância, do tratamento com os outros. Isso funciona, tudo que eles notaram. Então passa a ter um status de lei,
né? Alguma coisa assim. Tem muita coisa para aprender que foi o início, né? Esse foi o início do século XX. Nós estamos no século XXI, quer dizer, falta muita coisa. Então, sobre o reino de Deus, eu trouxe algumas coisas aqui. O reino de Deus, em Lucas 17, 20, está assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Falamos aqui. Na pergunta 1018, a penúltima pergunta, né? 1019 perguntas, não é isso? Do Livro dos Espíritos, está assim: em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo a sair, os Espíritos respondem. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros. Ou seja, a gente não tem reino de Deus ainda dentro da gente de maneira usável. A gente tem sim a essência disso tudo, né? A lei divina criou isso tudo dentro da gente. A gente tem essa herança divina, mas a gente não tem coração puro. Então o reino de Deus só vai funcionar ali no coração puro. Por quê? Só é no coração puro que a pessoa é humilde, né? Que a pessoa é solidária, que a pessoa é fraterna. É isso, né? Um coração puro é isso, são essas qualidades todas que estão ali. Ele fala mais: queria dizer que o seu reinado era corações puros e desinteressados. Aí acabou. Desinteressado está difícil para a gente, né? Está difícil para a gente. Assim, em qualquer religião, às vezes, o primeiro móvel para você entrar numa casa religiosa é o teu interesse, nem que seja para você se curar de alguma coisa, né? Que é legítimo, não estou dizendo que está errado, não, é legítimo, mas assim, é uma forma que a gente tem que se aproximar, né? Depois a gente vai ficando, gosta, não precisa de mais nenhuma ajuda para a parte física ou mental, e você vai vendo que por que você foi ali, por que você ficou doente, né? Bom, você ficou doente por um outro motivo, mas por que você foi bater ali naquela casa? As pessoas da casa aqui que vocês já viram no Não Estamos Sós, que é um grupo que a gente tem com mensagens da casa. Nós terminamos um estudo no sábado passado e que pela primeira vez o Miguel Couto vem fechar o estudo, era o último dia, e ele falou, dentre outras coisas, ele falou assim: não tenham dúvida, não foi com essas palavras, não vou abrir o celular agora aqui não, mas não tenho dúvida, essa casa é a casa de vocês, onde vocês vão construir o crescimento de vocês. Em síntese, seria isso. Por que ele falou isso? Por que alguém vai falar isso num curso, num fechamento de um curso que durou aí 1 ano? Não é um curso, foi um estudo, né, do seminário que o Daniel deu aqui na nossa casa, de 2 dias. Nós ficamos partindo ele e ficamos comentando, né? Por que alguém vai fazer isso, né? É porque é significativo. Se a gente seguir essa linha de estudar, praticar, estudar porque precisa praticar, porque essa aqui é a mecânica da casa, não é estudar para ficar cabeçudo, não existe esse interesse. É estudar para você não fazer besteira do que você já está notando que você precisa. A casa já percebeu que precisa, então vamos estudar, né? Então é isso. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Coração desinteressado. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens como com ele não estão. Tá? Aí eu peguei 2 caras que eu gosto muito, que há muito tempo eu não pego, para dar uma olhada, que é o Pastorino, que ele tem a Sabedoria do Evangelho, que é muito cabeçudo demais, muito, né? Mas assim, ele fala umas coisas que dá para entender às vezes, né? Então ele tem várias interpretações e ele assim passa um pente fino no Evangelho, né? E com várias visões, visão esotérica, visão psicológica, visão mais simples, né? É muito legal. E ele fala assim: Jesus, quando dizia o reino de Deus está dentro de você, está dentro de vós, ele estava falando que o reino de Deus, ou o reino dos céus, isto é, o reino da individualidade. Esse nome é novo para a gente, essa individualidade que o Pastorino está falando aqui. Eu vou explicar um pouco depois. A individualidade até hoje, para a gente, com esse nome individualidade, era a individualização do princípio inteligente, que é o espírito. Essa individualidade que está falando é individuação, só que ele não está usando o termo psico, né? O reino de Deus é quando você estiver individuado, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, quando passar ali na psique. Ou seja, você está integral.
Por enquanto, o nosso espírito não é integral. Integral no sentido de pleno de si. Quando você for um espírito pleno de si, consciente de tudo, não tiver sombra, esse é o espírito é a personalidade com letra maiúscula. Personalidade individual que se domina. Isso é o reino de Deus. Então, por isso que só os puros é que vão fazer isso. A gente ainda está longe, mas a gente está indo bem. Então, esse pastorino, ele era meio místico e tal, mas ele é espírita. Ele também foi espírita, ele foi assim, né? E ele é muito esperto, ele foi padre, né? Eu não sei muito da vida dele. Então ele está falando isso aqui: não é um paraíso externo onde ficaríamos a gozar de algo exterior a nós, mas ao contrário, o reino de Deus é uma evolução nossa, a qual devemos chegar por força natural de nossos progressos internos. Mais para frente ele fala: reino de Deus não é um lugar geográfico espacial só conquistado após o desencarne. Longe disso. É um estado d'alma, daquele que conquistaram o encontro místico com a consciência cósmica, ou melhor, a unificação com o Cristo interno, o eu profundo. Aí são N nomes, a gente ouve muito por aí, a gente usa aqui, o Jung usa, a galera da psicologia usa self, mas self, Deus interno, Cristo interno, eu profundo, tudo é a mesma coisa. Ou seja, é esse lugar em que você está tudo pronto ali, basta você um dia ter ouvido para ouvir aquilo ali e ir seguindo, porque ele sabe o que a gente precisa sempre. É o Deus que a gente sempre fala, mas é um Deus interno, tá? Eu não estou aqui invalidando se tem interno ou se tem externo, não quero entrar nessa polêmica, mas assim, a gente tem Deus dentro da gente porque a gente foi feito por Deus, né? Com a inteligência que ele colocou para a gente. Então isso tudo funciona. Eu sempre gosto de falar assim, é igual um Waze, né? O Waze da você troca, você erra uma rua, ele refaz e te manda para um outro lugar para tu chegar lá mais rápido. É mais ou menos assim, mais ou menos não, né? Assim, a grosso modo, esse eu interno faz isso, ele refaz o que você precisa fazer quando você se desvia da lei, né? Ele vai fazendo isso, né? Agora a gente tem que estar ouvindo isso, né? Tem que estar sentindo isso, né? Bom, o que mais? Isso é eu profundo. Vou terminar aqui essa questão Aí ele fala, ainda o pastorino, entrar no reino dos céus é necessário que o homem entre em si mesmo para conseguir a unificação. Entre em si mesmo, nós estamos falando aqui autoconhecimento. Antes a gente falava reforma íntima. É a mesma coisa, só que autoconhecimento é muito mais profundo do que falar reforma íntima, né? Porque a gente ficou falando reforma íntima durante um bom tempo e não fizemos nada. Eu espero que agora a gente se apropriando dessa locução que é psíquica, do ramo da psicologia, a gente consiga fazer, porque está na hora da gente assimilar, saber o que é isso e fazer. Autoconhecimento, que não é simples, porque a gente se culpa, a gente quer controlar tudo, a gente não quer se expor, a gente acha que o outro vai falar, que eu vou ficar mal, e fica mal mesmo, mas é o caminho. A gente vai tratar da doença, a gente vai sentir dor, mas não tem outro caminho, né? E eu acho interessante que a gente, eu estou falando por mim, nós estamos começando nesse métier de olhar para dentro, numa casa que a gente tem muitos amigos, que tem uma direção espiritual firme, com objetivo, e sabe das nossas dificuldades. Por isso que essa é a nossa casa. Dá para entender isso? Se eles têm uma proposta para a gente se autoconhecer, e ele preparou uma casa para pessoas se ocuparem de autoconhecimento, essa é a nossa casa. Não é uma casa melhor nem pior. É uma casa que atende essas pessoas que estão aqui, porque foi programado para isso. Existe um plano muito maior que a gente consegue enxergar, né? Aí também tem a sabedoria das parábolas, que é do Humberto Roden, que eu também gosto. Aí ele fala sobre reino assim, só para a gente se enriquecer de reino aqui. O reino de Deus no homem é o eu divino na sua alma, que governa o ego humano na sua mente, das suas emoções e do seu corpo. Já a gente vai falar sobre ego ali, vocês vão relembrar isso é mais ou menos conhecido, né? Tem uma outra citação que ele fala: esse reino de Deus existe em todo homem, mas na maior parte existe em estados dormentes, potencial, embrionário. Compete ao homem despertar, atualizar, desenvolver esse reino, que o mestre chama de luz sobre a alqueire. Olha que interessante, né?
Ele fala que a gente não tem que botar a luz sobre o alqueire, é o que nós estamos fazendo o tempo todo, porque a gente não tem capacidade ainda, né? Cada coisa no seu tempo, né? Agora está chegando o tempo disso, né? Ou seja, nós somos luz, que ele falou, mas a nossa luz está debaixo do alqueire, ou seja, porque está submersa dentro da gente, porque a gente tem vergonha, ou a gente se acha incapaz, né? O tesouro oculto, a pérola preciosa. Isso aqui são 3 passagens de Jesus com parábolas, né, que ele fala disso aqui. Fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus assemelha, o reino de Deus, né? Aí eu fiz aqui depois um resuminho disso. Eu coloquei assim, na verdade, tudo isso é fruto de um processo que se chama viver, né? Viver com um objetivo. Qual o objetivo? Aprender cada vez mais, sentir cada vez mais. Agora a gente tem que acrescentar o sentir, né? Porque sem aprender não dá para você se empenhar só no sentir, ao meu ver é isso, né? Ao meu ver, não é nenhum livro que está falando isso, sou eu. E viver é para isso, para você ir tendo os embates, tendo as suas interiorização, né? Jesus realizou o reino de Deus em si, veio aqui para implantá-lo, a pedra fundamental, né? Por isso diz, eu sou o caminho, e aí o Humberto Roder fala diferente aqui, que para mim faz mais sentido do que as traduções que tem por aí. Eu sou o caminho da verdade e da vida, porque ele é o caminho, porque ele já chegou lá onde ele está dizendo por onde é que tem que ir, né? Então eu sou o caminho da verdade e da vida. Bom, essa questão de reino de Deus tem no grão da mostarda, nós vamos lembrar aí, do fermento, aquelas parábolas que falam do fermento, rede de pescar, festa nupcial, 10 virgens, pérola preciosa, né? Tudo isso daí, Jesus contou uma historinha, justamente para colocar o quê? Imagem, né? Porque ele estava indo além do que aquelas pessoas sabiam. Aquelas pessoas sabiam que tinha um Deus único. Mas você imagina, um Deus único hoje faz esse estardalhaço todo, cada um com o seu julgamento sobre o que é Deus. Imagina naquela época os judeus, por mais disciplinados que eles sejam, né? O que era um Deus único para ele, né? Não é à toa que Moisés quebra a pedra, né? Está lá os caras adorando o ouro de novo, no bezerro de ouro. Então esse tipo de coisa era muito difícil. Então as imagens são colocadas para as histórias ficarem com a gente. E aí a gente lembra também para as crianças. Deus pensou nas crianças também. As fábulas também são para isso, né? Todas as histórias são para isso. A mitologia dos povos é para isso, para você, numa imagem, numa história, você guardar a parte moral, né, e ética que você deve seguir. Isso de todos os povos. Bom, vamos falar agora sobre nós, né? Que nós falando de Deus, de Jesus, e agora nós. Como é que nós estamos nisso aqui? Bom, quem somos nós? Bom, botei aqui uma coisa rápida. Criação divina, um espírito assumindo temporariamente uma personalidade aqui na Terra, a cada reencarnação, espíritos em evolução. Nós somos espíritos, né? Isso também é outra coisa que a gente tem que começar a viver, né? Todos nós, né? Quem está falando aqui também, né? Porque a gente fala porque a gente sabe que é o melhor para a gente fazer, mas daí a fazer, né? Se considerar espírito, né? Mas como é que eu me considero espírito? Não, eu penso assim, né? Eu não sei se está certo, mas assim, eu não estou pensando a curto prazo, né? Eu vou ver se as coisas fazem sentido, então estou sofrendo alguma coisa. Eu tenho que me dar uma conformada média, não ficar parado, mas eu sei que aquilo ali não é injusto. Se eu raciocino assim, que não é injusto, mas verdadeiramente, eu estou pensando lá no meu passado, tem uma causa lá no passado. Então, se eu acredito em Deus, eu tenho, ou eu preciso, melhor dizendo, né? Eu preciso pensar assim, porque senão é aquela história das imagens, né, de Deus. Eu vou me afastar. Está entendendo como a gente precisa de uma imersão nesse conceito de Deus real, que é o conceito da pergunta número 1 fala do Livro dos Espíritos, né? Deus tem que estar muito consciente dentro da gente, né, para a gente poder ir mudando, e aí você vai se autoconhecendo também com esse método. Bom, então nós somos espíritos. Vamos começar com uma pergunta aqui, depois deixa eu mostrar logo aqui. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los. Vou repetir de novo, porque eu já repeti isso aqui, eu sei, mas eu gosto disso aqui, tá? Deu uma missão, não é o personagem que deu uma missão. Não é uma missão que você tem com a tua mãe, com o teu avô, com aquele cara que matou, com um banco que você roubou, não é isso, no passado. A cada espírito ele deu uma missão.
tem a missão, não é não? Porque que tem a criação. Né? Para cada um, espírito desse tem uma missão, que vai ter um caminho, que vão se encontrar e cruzar nas coisas mais comuns da nossa vida, né? Uma missão com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, também essa palavrinha é boa, para aproximá-los de si. Que verdade é essa? Hoje a gente sabe que essa verdade é a verdade nossa. Então, assim, ninguém pode ensinar verdade a ninguém. Essa é a verdade. Por que essa é mais importante? Porque é essa verdade que a gente tem dentro da gente que vai comandar nossa maneira de ver o mundo, nossa maneira de progredir, de ajudar, né, de mudar, de evoluir. São essas visões nossas que são as nossas verdades, são baseadas nas nossas verdades, né? Então cada um tem uma. Agora você imagina que vergonha que é a gente até hoje, né, depois de zilhões de encarnação, a gente não sabe a nossa verdade. Estou falando para mim também, porque é difícil isso. Porque você não admite as coisas ruins, você não admite as suas potencialidades boas, você não admite nada. Como é que você vai conhecer a sua verdade? Né? É sério, é punk, né? Mas nessa casa eu acho que é mais fácil, né? Eu estou repetindo o que Miguel Couto falou. Existe uma operação que vai fazer a gente sair dessa encarnação, pode acreditar, bem melhor do que a gente chegou. Porque a gente chegou malzão. E a gente não sabe que chegou malzão porque a gente, por conta desse desconhecimento da nossa verdade, né? Você vai passando nas mesas mediúnicas, vai vendo, ler nos livros, fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou na direção disso? Por que eu estou coordenando isso aqui? Com esse monte de gente aqui? Alguma coisa tem, né? Não é porque eu sou bom. É porque eu preciso treinar mais. Eu preciso, então vai botando. Por que eu estou dando aula para as crianças? Né? Esse tipo de coisa, a gente tem que avaliar isso. Onde é que a gente está? Né? Bom, deixa eu ver aqui. E eu queria falar sobre isso, né? Nós somos espíritos rebeldes, né? Nós nos desconectamos do Pai. Eu ia falar sobre isso aqui, mas ia ficar muito longo. Mas vocês se lembram da parábola dos dois filhos, né? Que antigamente se falava parábola do filho pródigo. Aquele tipo de desconexão, porque aquilo ali é uma historinha. Aquilo é muito mais profundo do que a historinha está mostrando. Aquilo está falando de uma coisa que a gente não sabe falar ainda, que é do nosso interior. A desconexão entre o filho e o pai foi aqui, interna. E é interessante, só para... Eu li alguma coisa sobre isso, eu queria falar isso. Aquele filho pródigo só voltou porque ele tinha valores já colocados. Porque o pai deu valores para ele. Se lembra que dividiu? E alguma coisa de positivo ele tinha. Era orgulhoso? Era isso? Era. Mas ele só voltou porque teve capacidade, teve imagem, né? Teve reação e lembrou de quem? Não é uma imagem que traz ele para casa? A imagem do pai, a imagem das pessoas comendo melhor do que ele, os porcos comendo ali. Tudo na nossa vida é imagem, gente. As nossas decisões são feitas com essas lembranças. Por isso que é importante tudo isso. E o pai fez isso. O pai é Deus, né? Então estava dentro dele também, embora... E outra coisa, o pai não espera ele chegar em casa. A gente não tem ideia de que distância que ele estava. Ele, quando andou um pouco, o pai já correu para ele. Que é o que a gente estava falando aqui. Pede um pouco, faz um pouquinho, o resto é como se você abrisse uma vela de um barco. Você vai embora direto, né? Bom, deixa eu só terminar essa parte do espírito aqui. Queria mostrar uma coisinha aqui. Aí a 133 está assim. Eu acho importantíssima essa daqui, tá? Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, ou seja, a gente está falando que a gente é rebelde, que a gente está tudo atrasadinho, e aí os espíritos manjando, o Kardec manjando isso, vem cá, e quem já fez tudo direitinho, tem necessidade de encarnar? Aí eu jogo para vocês, se vocês lembrarem tudo bem, mas tem necessidade? Não, o pessoal universitário não vale. Tem necessidade de encarnar? Tem ou não? Por que tem? É importante a gente construir isso. Por que tem que todo mundo passar pela mesma coisa? Vamos pegar uma escola. O bom aluno, ele não passa por todas as séries? O mau aluno não repete, mas vai passando? Isso é uma imagem também que eu estou fazendo, né?
Mas por que tem que ser assim? Porque senão Deus não é justo. Compreenderam isso? Isso tem que estar dentro da nossa cabeça. Para Deus ser justo, não pode haver diferenciação de tratamento no crescimento, na evolução. A lei de evolução, ela aponta para lá, e ela precisa ser seguida, ser vivida. É isso. Se deu bem, ótimo, ótimo. Não se deu bem, volta. É isso. Então a lei de justiça é essencial para a gente. Ou seja, reencarnação, passar na carne, é essencial até onde a gente sabe. E aí até onde a gente sabe, para mim, são todos os livros que a gente já leu por aí, em especial o livro dos Espíritos, tá? Que é o que rege a gente aqui. Bom, essa é a resposta dele, todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Ou seja, o mérito de você chegar a algum lugar é o que você fez antes, né? Você não tem que ter de pronto já partir com uma vantagem. Não existe isso na justiça, né? Bom, essa aqui, acho que você já conhece aqui dos cursos que a gente mostra, mas como a gente está falando de Deus, está falando da criação dele, de nós espíritos, vamos dar uma olhadinha aqui de novo nisso, que às vezes fica desapercebido. Bom, então nós temos Deus. Essa é a doutrina espírita. Isso aqui foi tirado do livro do Décio Andoli, né? Décio Andoli é um médico lá de Mato Grosso. Ele esteve aqui fazendo um pouco antes da pandemia, em 2020, fez um negócio aqui. É o fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal que a gente lê por aí? Ele é a matéria sem qualquer grau de organização, chamado fluido cósmico universal. De repente a ciência já está descobrindo, está chegando perto, mas vai dar outro nome. Então a gente tem que ficar ligado, porque a ciência vai balizar essas coisas, né? Se já não está balizando, a gente não percebeu. Tem Deus, tem o fluido cósmico e o princípio inteligente. O princípio organizador da matéria ou da instrução. Ou seja, o princípio inteligente, ele opera na matéria e opera em instruções, em informações. Quem vai manipular isso daqui para fazer tudo isso que nós vimos naquela primeira imagem é o princípio inteligente. Então isso aqui quer dizer que ele está mexendo aqui, está operando, né? E aí, eu não estou enxergando. Tem que apagar a luz, é. Olha aí. Isso que eu estou vendo, está tudo. É de lá, mas. Aqui? Não, lá. Que baixo? Onde? Que fio? Não, puxa não. Essa tomada? É da direita e esquerda. Da direita? Ah, tá. Ficou meio escuro, né? É por causa desse bagulho ali, ó. Tá bom? Matéria. Isso dá matéria ponderável. Aliás, matéria imponderável ou etérica, quintessenciada, que a gente chama de fluido. Ou seja, essa matéria que é composta, tudo é composto aqui no mundo espiritual, em vários níveis, dessa matéria. A matéria quintessenciada. E também com a matéria que a gente está vendo. Matéria bariônica ou matéria ponderável, né? Que é a que tem mais peso, né? Que tem mais massa, que é essa que a gente vê. Que a ciência já descobriu que isso tudo que a gente vê é 4% do universo. Já viu quanta ignorância a gente tem, né? Tudo que a gente olha para o céu, toda aquela grandiosidade, tudo aquilo ali que estava naquela imagem, representa, e o que a gente não está vendo também, mas já sabe que existe, 4% da matéria que a gente consegue ver. Desse princípio inteligente, tem o princípio puro das unidades inteligentes. Isso é uma coisa mais conceitual, né? E é esse princípio puro que está dentro do princípio inteligente que cria o princípio individualizado, formando almas, que é o que nós somos espíritos. Ah, mas a gente não tem matéria também? Não, a gente tem. Eu estou falando do espírito. Então não vamos confundir espírito com perispírito, né? Perispírito é isso aqui, né? E o espírito é ali, uma coisa que a gente não chama de matéria ainda, mas pode até chamar de repente, não sei, mas por enquanto é espírito e matéria. Existe essa diferenciação para a gente, no nosso nível, né? Aqui, essas partículas que eles estão explorando, é essa parte daqui,
Isso pode estar também no pensamento? Pode, mas a gente não tem provas. Tem muitos cientistas que já fizeram algumas teorias com relação à mesma formação para o pensamento, que também é matéria, né? Então, o princípio inteligente, será que é pensamento? Não, o princípio inteligente é um princípio e o pensamento utiliza isso, né? Essa é a minha interpretação, não sei, tá? Posso estar completamente errado. E aquilo ali eu botei uma chamazinha porque o espírito, no nosso livro, ele fala que o espírito é como uma chama, né? Uma centelha, né? Que é isso daqui. Então, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo, individualizado, né? Segundo aquela imagem que nós vimos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, quando a gente fala nossa centelha divina, a gente representou ali com aquela chama, para a gente ter uma ideia, uma visibilidade do que é, né? E aí a gente entra, aquela chama que é o espírito, a gente entra na psique. Porque o que é psique? Eu estou fazendo uma comparação que eu não sei se é a melhor, mas veja bem, a parte física nossa, né? Coração bombeia, pelo menos a parte física, a parte etérea a gente não sabe, mas parece que tem muita vibração também. Mas assim, tudo isso aqui tem uma função para o corpo funcionar. A psique é uma coisa semelhante a isso, segundo a minha visão, tá? Que é horrível, mas é só para a gente ter uma ideia, para comparar corpo físico com psique. A psique é uma estrutura que funciona no nível psicológico, que é uma coisa muito mais tênue. E ela também é dividida, né? Isso a gente não precisa entrar, mas a gente vai falar. Ela é bem integrada, foi o que a gente aprendeu com o Daniel. Ou seja, é a chama, mas ela é compartimentada e a chama vai adquirindo diferentes funções. Isso é o esquema psicológico nosso. Então a gente está muito distante. Primeiro que a gente está usando chama, não é chama, né? E estamos dividindo isso e não estamos dividindo, mas estamos criando setores. Cheguei a pensar, inclusive, não vou falar não, porque as pessoas talvez não saibam o que é isso. Um HD, a pessoa não partilha, como é que chama? Partilha o HD, não é isso? O HD não é uma coisa inteira. Aí você faz a partição, o computador é que faz, ele parte de setores. Só que fisicamente, você olha, não tem nada. Eu acho que pode ser alguma ideia semelhante a isso. Ou seja, nós somos uma energia, isso tudo é energia, que a gente está olhando como chama, mas existem subdivisões ali. Isso seriam as funções, os órgãos que a gente vai ver agora aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco. Ele pode acender aqui? Pô, tem que acender tudo agora. Tá, vamos. Bom, então o espírito é energia, né? Ele possui funções, como nós estamos falando, e ele é o objeto de estudo da psicologia. A psicologia, então, estuda o espírito, a alma. Psique e alma e espírito é a mesma coisa. Agora me diga, qual é o inconveniente da psicologia fornecer conceitos e entendimento do espírito, que é o nosso objetivo também, de compreender o espírito? Não tem impedimento, a meu ver, não tem, tá? O que pode ter é preconceito, desinformação, que a gente sempre teve, mas elas estão chegando. Joana de Ângelo fez isso já há muito tempo, e você tem casas que falam que Joana de Ângelo não é espiritismo, mas Divaldo é espírita, né? Então assim, admite Divaldo como espírito, mas Joana de Ângelo não é espiritismo. Por favor, a gente tem que vencer isso, né? Senão a gente não anda, fica patinando. O que adianta a ciência e a espiritualidade mandar informação, estudar coisas? Parece que parece que eu não achei isso, mas já me falaram, ela estudou 50 anos com Jung para fazer aquela série, né? Então assim, ela não é uma imbecil, né, da psicologia. Aprendeu, ao meu ver, com o que eu acho melhor, que é o que se aproximou mais do espírito, foi ele, que era médium, que aprendeu por si só. O cara desenvolveu tudo isso estudando ele mesmo. Não é fácil, bicho. Não é fácil, né? E ela está seguindo isso. Claro que está ótimo, né? Então a psique é essencialmente simbólica, né? Por isso que sonho é símbolo, as formas de sonho também, porque isso tudo é formação da psique, né? É simbólica, reúne todos os aspectos da personalidade, sentimento, pensamento e comportamento.
conscientes e inconscientes. Consciente é que eu sei e estou falando dele porque eu percebi. Inconsciente é que eu nem sei que existe. Parece que não existe porque não está me fazendo efeito sensível, ou seja, está acontecendo, mas eu não estou percebendo. Esse é o inconsciente. Suas funções consistem em regular e harmonizar ininterruptamente o indivíduo. É aquela questão do Waze, né? A psique tem o self, que é o eu divino, que é o eu profundo, que é o Cristo interno. Ele vai fazendo essa operação. Errou aqui? Vai, mas tem um limite isso. O self vai te mostrando outras coisas. Se isso vai... Então isso é o funcionamento do espírito em última análise. A gente está entrando no funcionamento do espírito, né? A alma encarnada é o espírito encarnado, né? A alma é o espírito encarnado. Então ela vai mostrando, aí chega uma hora que não dá para ficar só na psique, porque já esgotou. Aí vai para onde? Vai para o corpo, né? Vai para outro nível. Sai desse nível muito sutil e vai para o outro. Aí lá você vê, ih, rapaz, aí toma um remédio para ficar bom. Aí para a dor, acabou. Acabou? Não, não acabou. A causa está lá ainda, vai vir de novo. Se não vier aqui, vem em outro lugar, uma outra coisa, né? Mais ou menos assim. Suas funções consistem em regular... Bom, já falei. Tem função teleológica. Eu gosto muito dessa palavra. Depois que eu aprendi, não parei de falar. Sempre tem um objetivo e direciona o indivíduo para a realização de um propósito relacionado à essência de cada um. O teleológico é o seguinte, tem um objetivo. Vai acontecer... Nem que chova prego, o mundo acabe, mas aquele objetivo vai acontecer. É o teleológico, ou seja, é uma lei, né? As leis são assim, elas vão, não as nossas leis, mas as leis divinas são teleológicas, né? E quando o Daniel falou sobre isso, foi a primeira vez que eu vi isso, ele falou aqui no nosso seminário, ele falou do amor, porque no fundo a gente está falando da lei do amor. Quando a gente fala de Deus usando essa energia, é amor. Nós somos feitos de amor. Só que a gente ainda está nas subdivisões, nas percepções ainda primárias do amor. E a gente não consegue praticar, né? Mas Deus é amor e tudo se resume no amor. O amor é teleológico, ele vai acontecer no coração da gente, queiramos nós ou não. Porque é determinante. Teleológico. Bom essa palavra, né? Teleológico. Aí tem, nessa psique tem o consciente e o inconsciente. O inconsciente pessoal, esse que é meu, dessa personalidade ou das personalidades que eu assumi, e tem o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo são coisas comuns que todos nós temos nas nossas vidas, né? São coisas que a gente passou, vai passar de novo e está lá submerso dentro da gente, mas são coisas comuns. E nem a gente tem essas coisas comuns, mas nem todos têm as coisas particulares que a gente tem. Esse é o pessoal, né? Aí tem outros nomes. Tem o self, que a gente vai mostrar, que é o mais importante, que é o Deus dentro da gente. Tem os complexos, que é super importante. Sombra, ânimo, mas isso aí não interessa a gente falar, é só para a gente saber que existe, né? E tem arquétipos. É um nome que é falado muito, né? Arquétipo está dentro dessa coisa do inconsciente coletivo. Ou seja, arquétipo é uma coisa que historicamente se viveu. Várias pessoas passaram por aquilo. Então você cria uma... Não dá para a gente falar o que é, tá? Falta elemento para mim. Talvez o Jung, o pessoal mais instruído, sabe falar isso. Mas assim, cria-se uma energia que é formada daquele conteúdo que todo mundo viveu muito parecido. Isso é o arquétipo. Assim, o arquétipo da mãe. Quando eu falo arquétipo da mãe, o que é? Todo mundo sabe o que é uma mãe. Estou falando de mãe normal, tá? Estou falando de mãe que mata filho, que faz... Não, isso foi do passado nosso, nós não somos mais assim, né? Mas, eu estou falando do meu pai. Então o pai, Deus é pai por quê? Por que botaram esse nome? Porque é um arquétipo. O pai todo mundo sabe o que é. O pai cuida, né? Então o arquétipo é isso. Tem zilhões, né? Imagina de onde é que a gente está vindo, as nossas vivências, como a gente foi fazendo, passando pelos mesmos problemas, nós todos, né, em sociedade. Então isso é um arquétipo, ou seja, a psique, esse princípio inteligente, ele já está subdividido em coisas, já assim, uma caixa, existe uma caixa aqui, vamos botar assim para o símbolo ficar melhor, uma caixa que é arquétipo. Então tudo que tiver aqui, que for ligado à mãe, vem para cá, porque é mais fácil, como se fosse uma seleção que você está fazendo, e fica mais fácil para você selecionar. Você não fica procurando onde é que vai botar isso. Vou botar aqui, você vai... Não sei como é que é. Chupeta. Bota aqui na mãe. Ou então eu posso botar no filho, né? Arquétipo do filho, não sei. Entendeu? É mais ou menos isso. Então essas são as experiências ancestrais. E qual é a ideia
quando a gente fala em evolução, a gente sempre falou de evolução, o espiritismo e todas as outras religiões falam. Eu acho que o espiritismo é muito mais consistente com relação à evolução, para onde a gente está indo. E no caso da psique, a ideia dela é se livrar de não é se livrar, mas se integrar, ficar mais completa, como eu já falei, que é um espírito completo, personalidade completa, sem estar partido aos pedaços, né? Que a gente chama de individuação. Então, individuação é quando você se integra. Eu estou falando da psique, essa parte bem energética a gente desconhece bastante. Ou seja, o espírito. O espírito, ele não é individuado, ele é individualizado. Todos nós somos individualizados. Ou seja, a gente saiu de um lugar que era igual a gente, que é o princípio inteligente, mas a gente está usando aquilo, está aprendendo a usar a inteligência. No fundo é isso. E a gente vai crescendo. E aí, quando para a inteligência, a gente vai precisar desenvolver, que é o que a gente está fazendo agora, o sentimento. Ou seja, desenvolver a moral. Ou seja, o que é que eu faço com essa coisa toda que eu aprendi aqui ao longo desse tempo todo? Fui acumulando conhecimento. O que é que eu faço isso? Para que serve isso? Serve para você ter moral. Né? Então, isso. Quando você atinge isso, você vai ficando o quê? Cristo. No fundo, você vai virando Cristo. Né? E isso é evolução. E o nome disso é... Eu esqueci aqui, meu Deus. Individuação. Ou seja, você já não está mais dividido. Porque, por enquanto, deixa eu só mostrar aqui para ficar mais claro. Bom, rapidinho aqui. Então, isso é uma estrutura da psique, tem consciente, inconsciente e inconsciente coletivo. Isso daqui é uma representação do que a gente fez, né? Não sei se dá para perceber que é uma vista explodida, ou seja, isso aqui está mais para baixo, isso aqui está mais para cima, mas isso foi só para a gente representar uma coisa que é super... Tem várias dimensões em 2 dimensões, que é muito pobre, né? Mas só para a gente entender, né? E aí está ali, o complexo... O que é o complexo? O complexo é uma coisa que te toca muito, um afeto que te vai influenciar muito em algum momento. Um grande sofrimento, uma grande alegria, uma experiência muito contundente, contrária ao que você queria ou não. E aí aquilo vai, a energia que vinha fluindo dentro de você, isso eu estou fazendo, mas é só para a gente perceber a imagem. Ela coagula, ou seja, ela se embola. A energia forma um caroço, digamos assim. Não é caroço, isso se chama complexo. Né? Esse complexo esses são os nossos problemas. A gente se estoura, a gente mata o outro, a gente repete coisas da outra vida, porque os complexos vêm, a gente não sabe que ele existe, ele vem e você faz, depois ele vai embora. O complexo tem autonomia. Então veja a trabalheira que Jesus veio implantar aqui. O reino de Deus é para a gente resolver isso tudo. O reino de Deus, para a gente se conhecer, é conhecer os nossos complexos, conhecer o que a gente tem de coisa que não está boa, que a gente já conhece que não está boa. Tem gente que não vai reconhecer. A pessoa é tão antiética que vai olhar um aspecto antiético e vai dizer, não, estou tudo bem, está ótimo, porque não tem comparação. Mas se você já tem ética, você vai ver uma coisa antiética que você vai pular, você vai saber. Né? Então é isso, arquétipo, inconsciente. E na verdade o self, o eu e o espírito é isso tudo aqui. Toda aquela... O espírito é tudo. Deixa eu só voltar aqui. Está vendo aqui, ó? Aqui nessa chama, aquilo ali que eu fiz é como se eu cortasse a chama e mostrasse o espírito por dentro. Claro que isso é uma coisa, representação. Então aquilo ali, esse redondinho ali, ó, é aquilo olhando por cima. Então seria essas coisas que estão ali dentro daquela chama toda, tem isso aí. Não é bidimensional, né? É polidimensional, nem sei quantas dimensões tem. Né? Bom, e aqui fala... afeto é um valor dado às experiências emocionais pelas quais passamos. Afetos são todas as mudanças que de alguma forma interferem. Eu já falei isso, né? Não vou ficar lendo aqui não. Self, tendência existente no inconsciente de todo ser humano, é a busca do máximo de si mesmo. Ou seja, o self é Deus. Tudo que está certo e que é o que você precisa nesse momento, você já tem dentro de você. Quando eu falo você, é o espírito. Como a gente desconhece o espírito, por isso que a gente está nessa pendenga de autoconhecimento, né? E ego não, ego é esse que está falando aqui. Ego são vocês que estão me ouvindo, essa parte consciente. O que é o ego? O ego é a interface entre o interior meu, se eu vou gostar ou não vou gostar, e o exterior. Se eu vou qualificar de acordo com os meus valores ou não, quem está fazendo isso é o ego, uma parte consciente. A gente precisa do ego. Quando a gente fala assim, o egoísmo vem disso, vem. Mas o ego é essencial. Como é que você vai prescindir do ego se você vai se relacionar com tudo, com o exterior e contigo? Você precisa de alguém fazendo aquela mediação. É o ego, é essa estrutura, é uma função.
Ou é um órgão, como se a gente comparar com o corpo, né? Self. Escrito há pouco, né? Bom, então aqui é um resuminho. É aquela psique vista por cima. Então, a parte material, perispírito, corpo, e a parte de inteligência, de princípio inteligente aqui na psique. E a interação, é claro. Isso aí é uma coisa. A gente está dividindo aqui, porque é didática, né? Péssima didática, mas é didática, assim, mas isso é uma coisa energética, não existe divisão disso. São energias mais densas junto com energias mais sutis que vão formando essas funções todas. Isso aqui é uma coisa que o André Luiz, quem já leu esse livro sabe, é interessante que ele faz, que é essa coisa um pouco representação da psique como uma casa, né? Está no livro Mundo Maior, não é isso? Mundo Maior. Superconsciente é o futuro. Se a gente pegar nosso corpo, é isso daqui. Ou seja, o nosso progresso está indo para quê? Por isso que ele é quase que inexplorado, né? Não tem grandes conteúdos assim. A gente está começando a utilizar recentemente, porque é o futuro, né? Por isso também que se coloca aqueles ETs que são mais adiantados com a gente com cabeção, assim, eu acho que é por isso, né? Porque está usando mais essa parte frontal nossa, né? Ideais e metas. Isso está no sótão, como se fosse uma casa, e é lá no sótão, lá em cima. Consciente é o presente, é o que eu estou vendo ali, onde eu recebo as visitas, eu tenho as relações, né? Subconsciente, passado, é automatismo nos hábitos, está no porão. Isso daqui, né? Boa parte está lá no inconsciente, né? Nem tudo, pode estar no subconsciente, que é uma outra denominação que o Jung não usa ali, mas é o que a gente desconhece ou o que a gente não quer. Então, até 6h30, né? 6 horas. 6. Desculpa, gente. Puxa. Eu tô achando que eu tô de noite aí. De noite. Desculpa. Então vamos terminar. Vou terminar. Desculpa aí, gente. Eu tô aqui olhando, achando que é 6, e por isso que eu me alonguei. Desculpa. Bom, era isso que eu queria. Basicamente era isso que eu queria falar. Isso aqui eu já falei. O autoconhecimento, gente, uma representação com imagem seria isso aqui, né? No escuro, dentro da gente. E a gente tem ali os complexos, as coisas que a gente precisa saber nossa, né? Autoconhecimento reduzido vai ver pouca coisa, a sua lanterna é pequena. Quando você está, né, com autoconhecimento mais ampliado, né, o ego vai enxergar coisas maiores, muito mais coisas dentro de você, e você vai poder resolver isso. Tá. Então é só isso, não tem mais nada para passar, não. Tá? A caminhada ascensional é isso. Então a gente passa todos os reinos e passa para o reino nominal. No reino nominal a gente já é uma subdivisão do princípio inteligente, e eu acho bom a gente guardar isso, porque eu achei muito interessante isso. A individualidade passa a existir, mas a individuação não. A individuação é outra extremidade, a extremidade da parte moral, que quando a gente vai ser um espírito puro, a gente vai estar individuado, ou seja, integral. Personalidade com P maiúsculo, que é mais difícil de se ver. É isso, desculpa aí, tá? A gente passou demais. Achando que é terça-feira, me dá uma catucada, cara. Porra. Então vamos agradecer. Vamos agradecer então ao Paulo pelo estudo de hoje. E agora vamos passar para o momento do passe. E peço, por gentileza, que permaneçam em seus lugares, em silêncio, em prece, que os passistas possam se posicionar para darmos início ao trabalho. Onde é que faz essas luzes? Essa aqui, acho que essa aqui é aqui, né? Aqui? Oi? Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então, irmãos, vamos manter os nossos pensamentos elevados e agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, agradecer a toda a espiritualidade amiga, os trabalhadores de luz, por mais um dia de reunião pública realizada. Que possamos emanar essas vibrações positivas para aqueles nomes que foram colocados nas caixas de prece. Agradecer mais uma vez ao Paulo pelo estudo de hoje e que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, refletir no que foi falado e agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um ano que se passou e mais um ano que está para começar. Que possamos em nossos lares sermos abençoados por Jesus, pelo seu amor, pela sua luz, e que o estado de harmonia, de equilíbrio, de amor, de paz possam estar presentes, estar no nosso ambiente. E mais uma vez agradecer, que possamos estar em breve aqui, dando continuidade aos nossos trabalhos, aos nossos estudos, às nossas reuniões. E vamos seguir em frente, com força, com coragem, com alegria, com fé. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.